Bom dia ou boa tarde aos meus amados irmãos. Não sei que hora que essa devocional chegará diante dos irmãos, mas desejo que na terça de manhã ela possa já estar disponível. Estou fazendo essa devocional de uma forma bem direcionada, pensando naquilo que eu falei domingo à noite no culto, em um momento da mensagem da domingo à noite passado. Eu disse sobre a necessidade de orarmos pelas autoridades, mas manifestei em forma de preocupação, entendendo que muitos crentes, e eu já ouvi isso, não oram por determinados líderes, né, que eles acham que não é para orar. Eu quero chamar a sua atenção e a atenção de todos os demais irmãos para isso que a Bíblia está nos falando sobre orar pela nossa liderança. A Bíblia não omite isso e orienta de uma forma muito clara para que nós sejamos intercessores sobre essas pessoas. Uma coisa que Israel não aceitava era quando Deus impunha por sua soberana vontade e autoridade, na verdade, né? Eles não gostavam quando outras nações exerciam sobre eles algum tipo de autoridade, domínio, controle e até juízo permitido por Deus. Mas Deus fez isso diversas vezes. Eu não estou falando que as nossas autoridades, todas elas estão sendo constituídas sobre nós para juízo. Pode ser juízo, mas não necessariamente. O fato que a Bíblia diz que elas são constituídas por Deus, talvez eu leia um texto mostrando isso, mas eu quero ler agora a orientação de Paulo a Timóteo para que eles orassem pelas autoridades que estavam sendo constituídas ou estavam exercendo, né, esse papel sobre a nação toda do Império Romano, inclusive Éfeso. William Hendrickson, ele faz uma pergunta, na verdade, será que é possível que a advertência de Paulo para Timóteo era porque a igreja não estava orando por suas autoridades? Então, meus irmãos, eu cresci desde criança entendendo que essas coisas não eram necessárias. E as pessoas que eu não gostava, eu não devia pedir o bem delas. Mas isso foi tão somente a minha conversão. Após minha conversão, meu pastor ensinou com clareza. Quando ele leu isso, eu entendi e até fiquei, puxa, eu não sabia que a palavra de Deus tratava disso. Então eu aprendi que orar pelas autoridades é entender que elas estão sob a direção e o comando maior de Deus. Aqui, em 1 Timóteo, no capítulo 2, o verso 1 e 2, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência ou que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Há um motivo pelo qual nós devemos interceder. Porque nós cremos em Deus e cremos que Deus é o Deus soberano, Ele está acima das autoridades. Devemos sim orar por elas, que elas são instituídas por Deus. Pedro, no capítulo 2, verso 14, vai dizer que elas são colocadas ali para honrar os bons, mas para também exercer juízo sobre os maus. Quando nós lemos Romanos, no capítulo 13, os versos 1 e 2, principalmente, vai falar dessa constituição, dessa autoridade que é colocada por Deus, e ele diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Ele diz mais: por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. A questão é que não cabe a nós ficar achando que devemos fazer ou não quando Deus manda e determina alguma coisa. Então, as orações elas devem ser feitas por todos os homens. E aí, quando ele fala todos os homens, ele vai direcionar esses homens que estão
como autoridades sobre nós. Há muitas coisas que eu não concordo diante dos meus governantes, seja local, sejam os juízes que estão exercendo a justiça, sejam as autoridades que estão ali nos governos, né, como parlamentares, Senado e tudo, mas eu devo orar por eles. É o meu papel diante de Deus e entender por que Deus está permitindo essas coisas. Ele fala de oração, intercessão, deprecações, ele fala vários tipos. Eu não vou discutir isso aqui agora, porque aí o sentido que eu quero trazer é que orem, orem. E a ideia aqui é que haja todo tipo de intercessão e de oração por eles. Orar por suas vidas, pedir a Deus que opere estão fazendo, pedir a Deus por clemência diante de algumas coisas que nitidamente nos é injusta, né, são injustas, então devemos orar por todos eles. E ele termina o verso 1, inclusive, com ações de graças, porque nós entendemos que Deus está acima de tudo isso, então devemos ser gratos. Talvez não esteja bom alguma coisa, e aqui eu não estou falando politicamente do que está acontecendo ou não está acontecendo, eu quero dizer que nós devemos orar, e se há alguma coisa errada, coloque diante de Deus. A melhor coisa a fazer é colocar diante de Deus. Mas tenha sabedoria, para que você não esteja falando uma coisa e Deus esteja falando outra. Você se encontrar combatendo o próprio Deus. Então, meu querido irmão, ore-se pelas nossas autoridades. Eu quero lembrá-los, como eu disse domingo, resumidamente, que na época em que eles foram orientados a orar, possivelmente o imperador que reinava naqueles dias era Nero. E sendo Nero, nós devemos lembrar que ele refugiou sua primeira esposa, porque não teve filho com ela. Ele matou o marido e o filho da sua segunda esposa. Ele castrou um jovem com o qual ele se casou numa cerimônia pública, já naqueles dias. Ele foi acusado de incendiar Roma, e nesse incêndio ele botou a culpa nos cristãos. Então eu estou falando isso porque ele não era uma boa autoridade nesse aspecto, mas era a autoridade, e Paulo, ao escrever, não diz assim, orem pelas autoridades, mas não orem por Nero, não orem pelo imperador. Paulo diz para a igreja de Éfeso não se esquecer no seu culto público de orar por suas autoridades. Nós devemos nos lembrar disso e fazer disso a nossa meta também, estar orando, intercedendo, não só na nossa casa, mas nos cultos públicos, orando pelas autoridades constituídas, entendendo que Deus as pôs ali para o bem-estar e muitas vezes até para juízo, onde às vezes todas as nações, aqueles que estão diretamente com culpa ou mesmo sem culpas, sofrem os efeitos disso tudo como vindos de Deus. Então, meus irmãos, aprendamos a orar pelas nossas autoridades. Deus abençoe a sua vida. Deus faça de você um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um adolescente de oração. E nas suas orações, lembrem-se das suas autoridades constituídas. Deus abençoe a todos. Vamos orar, então, nesse momento, por esse motivo. Senhor, nosso Deus, agradecemos ao Senhor, Pai querido, pela palavra do Senhor. E entendemos, ó Deus, pela Tua palavra, que as autoridades, ó Deus, ali elas são colocadas e permitidas pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender e, diante disso, ó Deus, saber o nosso papel. Nós queremos orar, ó Deus, pelos nossos governantes, pelos policiais, pelos juízes, pelos prefeitos, especialmente da nossa cidade, pelos vereadores, ó Deus, pelos da Câmara Federal, Estadual, Senado, pelo STF, ó Deus, e outros campos da justiça, pelo nosso presidente, toda a sua composição, ó Deus amado, seja com os nossos governantes, Pai, e tem misericórdia de nós. Opera para que não haja corrupção, opera, ó Deus, para que a justiça ela prevaleça, opera, ó Deus, para que a nossa vontade ela esteja de acordo com a vontade do Senhor, e não sejamos juízes, ó Deus, apenas olhando para os nossos interesses. Nos ajude, ó Deus, a discernir o que os nossos governantes estão fazendo para colocarmos diante do Senhor. Dê-lhes sabedoria, Pai, dê-lhes temor do alto céu, para que operem e apliquem, ó Deus, as leis e as
justiças, baseado, Deus, na palavra do Senhor, porque o Senhor é o Deus justo. Ó Deus, tenha misericórdia do teu povo e nos ajude, Deus, nos conduza nisso tudo e nos dê, Pai, sabedoria sempre. Em nome de Jesus, amém.